Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Eu fiquei surpresa, né? Porque a Ebenezer desceu e eu não sabia. Falei, uai, que é isso? Eu vi os irmãos lá de cima chegando. Falei, uai, estou em outro endereço. Que coisa boa, né? Graças a Deus. Me deram uma tarefa difícil, mas estou me sentindo muito honrada, mais uma vez. É sempre muito bom compartilhar a palavra do Senhor, é um privilégio, né? E eu quero então que você abra a sua Bíblia. Eu até estava pensando que eu não estaria aqui. Até falei com a Patrícia se ela estava com o esboço pronto. Com a dor de cabeça já há 2 dias. Semana passada eu estava de cama por causa de sinusite, né? Atacou uma labirintite junto. Aí a cabeça começou a doer. Eu falei, meu Deus. Mas graças a Deus, o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Mateus, o capítulo é o 25. Talvez você vai perguntar, o que isso tem a ver com o tema? Nada a ver com nada, mas tem. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então, podemos ler? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Em algumas traduções diz 5 eram loucas e 5 sábias. Em outra tradução, as loucas são chamadas de burras. Adoro. Verso 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Diga assim, e fechou-se a porta. Mais uma vez. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, pedir ao Senhor mais uma vez. Ó Pai amado, que a mão do Senhor esteja aqui sobre nós, nesse momento de ministração da palavra. Pedimos, Pai, que o espírito de revelação e de sabedoria se manifeste na nossa vida. Que o poder da sua palavra, essa palavra que gera, ó Deus, ouvido que ouve, ó Deus amado, porque a sua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Senhor, que essa palavra traga para cada um de nós audição, ouvido que te ouça.
Pai, em nome de Jesus, coração que te obedeça. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, fala conosco, revela de forma pessoal, ó Deus amado, a vontade do Senhor para cada um aqui, ao colocar essa palavra no meu coração, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. É um congresso de louvor e adoração. E a pessoa me pede para falar sobre libertação. Falei, meu Deus, socorro, Jesus. E aí o Senhor me dá um texto das 10 virgens. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Deus, acredito, tem os seus mistérios, tem o seu caminho e tem a sua obra para fazer. Então, irmãos, a palavra de Deus vai mostrar para a gente, naquela passagem de Paulo e Silas, quando eles estão presos, estão ali presos porque estavam pregando a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que pelo período ali de meia-noite, eles estavam louvando ao Senhor, mesmo presos. Normalmente esse é um texto muito usado para eventos como esse. E aí o que eu quero falar desse texto aqui, é que você pode perceber que louvor e adoração estão nesse texto, nessa passagem, né? Paulo e Silas estavam adorando a Deus, não com as palavras, não com as canções. As canções eram o resultado da adoração. Onde é que está a adoração? A adoração está naquela postura que eles adotam, em que mesmo debaixo de um momento de turbulência, de dificuldade, a postura deles em relação a Deus era de exaltação, de engrandecimento ao nome do Senhor. Então, essa postura era a adoração. A música era o louvor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A postura deles era uma postura de adoração. A decisão do coração de não influenciar na relação que eles tinham com Deus, nada foi mudado entre eles. Eles continuavam crentes, continuavam tributando ao Senhor aquilo que lhe era devido. Estavam ali, não numa situação de murmuração, de praguejamento. Estavam ali, não numa situação de se entregar à tristeza, mas estavam então ali, adorando a Deus, com a postura do seu coração, e o fruto disso manifesta nos lábios, que eles louvavam ao Senhor. Deu para entender isso aí? Bom demais isso, né? Eu queria falar sobre isso, mas eu preciso falar sobre libertação. Então, o que eu quero falar nessa noite? Essa noite eu vou falar de uma coisa que não é muito agradável, mas eu entendo que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que corta para um lado e corta para o outro, né? Então, o que eu quero falar nessa noite? Eu quero falar que hoje Deus vai nos libertar das aparências. Deus vai nos libertar das aparências. Por quê? As aparências enganam. Sim ou não? As aparências enganam. Se eu não tivesse falado que eu estou com dor de cabeça, você não ia saber, não é? Estou aqui tranquila, levantando a mão, mas estou aqui a poder de dipirona, 1 grama, e vamos lá, e a cabeça dói, e a gente está de pé, mas a aparência engana, e a Bíblia mostra isso. Lá em Mateus, no capítulo 15, verso 8 e 9, Jesus falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha que profundo isso. Jesus falou de que estão cantando para mim, estão falando palavras a meu respeito, mas essa adoração é falsa. Não há adoração. E não há adoração porque
Porque a adoração acontece no coração do ser humano. Amém? A adoração manifesta no nosso coração. É de dentro para fora que a coisa acontece. Então, Jesus falou, é aparência. Estão cantando, do lado de fora tem louvor, do lado de fora tem um movimento. Mas o que está por dentro não é agradável para mim, e isso tem a ver com coisa humana, não tem a ver comigo. Então, o texto que nós lemos aqui é muito propício para a gente falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero dizer que a palavra de hoje vai libertar os loucos da sua loucura. A palavra de hoje vai libertar os nécios da sua... Isso aí que você pensou? Porque eu não sei qual é a palavra. Mas o texto você conhece, um texto bem conhecido, né? Jesus contando a respeito do reino de Deus. Falou de 10 virgens. Quantas? 10. Todas eram virgens. Amém? Então Jesus fala que essas 10 virgens, elas tinham cada uma 5 lâmpadas, mas ele vai mostrar que a postura de um grupo de 5 era e a postura de um grupo de 5 era diferente das outras primeiras. E ele classifica esses 2 grupos. É um grupo que tem sabedoria, um grupo que tem prudência, e o outro grupo ele classifica como um grupo que é louco, né? Tem loucura, burra, vamos dizer assim, nessa tradução. Então, irmãos, é possível muitos de nós nos destacarmos, e aí nós fazemos coisas, grandes prodígios. É possível muitos de nós orarmos fervorosamente, pregarmos eloquentemente. É possível muitos de nós curarmos enfermos, operarmos milagres, expulsarmos demônios. E ainda dizer que estamos levando o nome de Cristo. E essas pessoas, é possível, muitos de nós, estamos vivendo um engano. Um engano. Lembra? Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 23, me parece. Jesus falou algo muito sério, que eu estou sempre mencionando. Jesus falou assim, que naquele dia, aqui no texto das virgens, vai haver um dia que a trombeta vai tocar. Vai haver um dia de encontro daquelas virgens com o noivo, sim ou não? E Jesus disse então que naquele dia, no dia de nós encontrarmos com o Senhor, no dia de que as máscaras todas vão cair, no dia que as aparências não serão sustentadas por circunstância alguma, porque tudo vai ser desnudado diante do Senhor, a Bíblia diz. E aí Jesus fala lá em Mateus no capítulo 7, que naquele dia muitos, quantos? Quantos? Muitos. Fala com a pessoa que está aí, muitos. Quando a Bíblia fala muitos, é porque é muitos mesmo. Não é pouco, não. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, no seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo. E são coisas que aparentemente, não é? O texto lá, Jesus fala de pessoas que vão expulsar demônios. E é normal a gente pensar que alguém que expulsa demônio é alguém que tem autoridade, que veio de Deus, alguém que tem comunhão com Deus, alguém que Deus conhece. Mas Jesus vai falar assim, aparta de mim, porque eu não vos conheço. Vocês não têm identidade comigo, não há identificação. Eu não reconheço quem é você, eu não reconheço a sua obra. A obra que você fez não é legítima, eu não aceito esse tipo de coisa. Então, meus irmãos, é necessário, é muito necessário. Então aqui, Jesus vai falar essas 2 categorias de pessoa. Você vai perceber que o que realmente difere 5 virgens prudentes das loucas, você vê que todas eram virgens,
todas tinham a mesma vestimenta de festa. Isso aqui, Jesus está usando uma festa de casamento judaica. Todas tinham a mesma roupa de festa, todas tinham a mesma lâmpada, todos estavam esperando a mesma pessoa, estavam esperando o noivo, todas estavam esperando o mesmo som, né? Uma trombeta tocar, alguém dar notícia de que o noivo estava chegando. Todas elas tinham azeite, todas tinham azeite. Mas você vê, eram todas, mas nem tudo que parece é. Porque chega um momento que a coisa vai aparecer. E, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus está procurando adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Se a adoração de um Deus que é espírito deve ser espiritual, tudo que está na carne, Deus rejeita. A Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível alguém na carne agradar a Deus. Então nós estamos falando de maquiagem, né? Nós estamos falando de uma coisa que tem aparência de que é e que não é. Amém? Então, os que estão na carne não vão poder agradar a Deus. E muitas vezes, irmãos, nosso meio, tem gente que vive uma vida dupla, né? Vida dupla. Tem uma vida secular e tem uma vida espiritual. Então, Deus não tem essa separação, não existe isso. A Bíblia diz que nós viemos de Adão, então tudo que nós herdamos de Adão veio conosco, até nós temos um encontro com Jesus, e aí a Bíblia diz então que Deus deu um start na nossa vida, nós nascemos de novo, agora é uma nova vida, agora nova criatura, agora somos espirituais, nascemos espiritualmente, e essa é a vida nossa agora, amém? Então nós vivemos de forma espiritual toda a nossa vida, assim como a vida do Senhor Jesus. Você consegue me dizer, afirmar para mim que quando Jesus estava lá na marcenaria, é marcenaria, né, pastor? Aonde ele trabalhava com o pai dele lá, com José, era? Fazia mesa, cadeira lá, marceneiro, né? Quando ele fazia lá, ele estava sendo secular ou ele estava sendo espiritual? Não existe essa separação, gente. Jesus não ficava na carne para fazer uma mesa. Você está entendendo? Ele era espiritual. E tudo que a gente faz, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. É espiritual quando você come, quando você dorme, quando você descansa. Tão espiritual quanto quando você levanta a mão e diz glória a Deus e aleluia. Não tem essa separação. Quando você trabalha, você está lá no seu trabalho e você é espiritualmente alguém que está ali. Você está adorando a Deus com o seu trabalho. Está entendendo isso? Nossa vida inteira é adoração. Nossa vida inteira é em espírito. É em espírito. Não tem como separar isso, não. Amém? Então, veja bem. Assim como era com Jesus, é conosco. A gente precisa entender isso. Nós precisamos adorar a Deus no nosso local de trabalho. Nós precisamos... Estou falando de louvor, não. Eu estou falando da posição do coração. O louvor é consequência da postura do meu coração. Mas eu estou falando de coisa aqui dentro. Amém? Estou falando, por isso que eu comecei a falar de Paulo e Silas. Estou falando da postura do nosso coração aqui dentro, né? Então, se eu estou lá, fazendo meu trabalho de casa e estou praguejando, isso tem um peso espiritual, sim ou não? Por que tem se não é espiritual? Se tem peso, é espiritual. Entende isso? Então, meus irmãos, Deus está procurando a adoração em espírito e em verdade. E tudo que não é espiritual, Deus não reconhece. Não agrada a Deus. Então, aqueles que desejam viver uma vida dividida, aqueles que vivem uma vida dividida, engana Deus, engana pessoas.
mas não engana a Deus, né? Futuramente, todos nós seremos chamados a uma responsabilidade, porque a trombeta vai tocar, né? Um dia inevitável de prestação de contas com o Criador, e nesse dia não caberá nenhum apelo de misericórdia. Nesse dia não caberá nenhum clamor por misericórdia, nem por graça. Você vê isso aqui estampado no texto. Onde? Quando depois que as prudentes entraram, né, para a cerimônia, e aí vem as loucas, depois de ir procurar azeite, bate na porta e fala: Senhor, abre-nos a porta. Irmãos, não vai haver lugar para clamor, não vai haver segunda chance, não vai. A porta fechou, está fechada, não vai abrir. E aí vale a pena você lembrar lá de Apocalipse. A porta que Deus fecha. Uai, falou baixinho agora. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, nós estamos com essa oportunidade, graças a Deus, um louvor, um evento para falar disso, de louvor e adoração, porque enquanto a porta está aberta, há então tempo para nós mudarmos a nossa postura, em nome de Jesus, a postura do nosso coração, amém? Irmãos, ninguém que zomba de Deus vai ficar impune, e os nossos argumentos, todos eles cairão por terra naquele dia, todos eles, né? A palavra de Deus, ela é clara quando ela fala assim: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Há um momento em que a diferença se torna duramente visível. Ao apagar das lâmpadas, a nossa hipocrisia vai se manifestar. Ao apagar das luzes, a nossa religiosidade vai se manifestar. Ao apagar das luzes, a aparência vai cair por terra. Então, irmãos, o que eu quero falar com os irmãos? Vamos aqui para a parábola. Você vê que chegou um momento quando tudo que era parecido estava de boa. Eram 5, as outras 5 eram iguais, a roupa era igual, a posição de esperar era igual, a esperança era igual. Mas houve um momento ímpar, que foi impossível ficar igual, porque aquilo que era diferente se manifestou. E o que manifestou? Não havia azeite o suficiente. Ou seja, tinha alguma coisa faltando. Tinha alguma coisa faltando. E eu te pergunto nessa noite, em relação a louvor e adoração, nós estamos aqui dentro do mesmo lugar, como as 10. Nós estamos aqui, todos crentes em Jesus, não é? Estamos todos com a mesma esperança de que o noivo vai voltar e a trombeta vai tocar, não é assim? Todos nós temos aqui o Espírito Santo de Deus, sim ou não? Então tem azeite na nossa lâmpada. O que acontece? Eu quero te perguntar, o que é que está faltando na sua vida para te fazer chegar até aquele momento quando a trombeta vai tocar? O que está faltando? Nas 5 loucas, faltava. E meus irmãos, a falta daquilo que deveria ter na nossa vida e não tem, a Bíblia está chamando de loucura. A Bíblia está chamando isso de uma postura de nécio, de uma postura de falta de prudência. Aquelas 5 não tinham azeite sobrando. Tinha azeite, mas não tinha sobrando. Era o caso delas. Mas e no seu caso? E no meu caso? O que deveria ter que não tem?
Irmãos, Hebreus vai falar de um tipo de gente que já deveria ser mestre, mas não alcança essa postura, essa posição de mestre. Aí precisa ainda ficar tomando leitinho, ou seja, alguém que não cresceu, alguém que não amadureceu, alguém que não desenvolveu a fé de forma suficiente, equilibrada, para chegar numa postura de liderança. O que está faltando na sua vida? Que se o Senhor hoje procurar, como diz João capítulo 4, procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade, aqui nesse lugar, o que é que ele vai procurar e não vai achar? Lembra da figueira? A figueira ele procurou fruto, não tinha. E qual foi o resultado? A porta fechou para aquela figueira. Jesus falou: nunca mais saia fruto de ti, ninguém mais vai comer fruto de você. E aquela figueira secou, a porta fechou. Quem é que vai fazer aquela figueira reviver de novo? Ninguém, porque quem fechou a porta, quando ele fecha, ninguém abre. Então, irmãos, presta atenção, na nossa vida nós precisamos ter coerência, assim como era na vida de Jesus. Jesus, na sua vida e no seu ministério, havia coerência. Não era só no ministério, não era só na vida religiosa, mas na sua vida como um ser humano. Era uma vida coerente. Coerente com o quê? Com a fé que ele professava. A vida dele era coerente com a palavra que ele pregava. Ele pregava o que ele vivia e ele vivia o que ele pregava. E resultado disso é que no final do Sermão da Montanha, o último versículo está lá escrito assim, que as multidões ficavam maravilhadas com ele. Por quê? Porque ele falava diferente dos fariseus. É interessante que o que eles falavam era a mesma coisa, porque eles falavam da Torá, da lei do Senhor. Mas aquilo que Jesus falava tinha um peso diferente. Por quê? Porque Jesus não desassociava a vida espiritual da vida secular. Jesus pregava a palavra e ele vivia a palavra em todo tempo, em todo lugar por onde ele andava. Ele era filho de Deus em todo tempo. Não tinha um momento que ele tirava a roupa de filho de Deus e deixava num cantinho e ia ali com os apóstolos contar uma piada chula. Não, Jesus não tinha isso. Então, quando ele pregava, o que ele pregava tinha poder, tinha autoridade. Por isso ele falava diferente. Então, veja bem, o problema das virgens era a aparência. Aparência de quem tem, mas não tem. E isso é loucura. E nós precisamos nos libertar dessa condição de adorador sem conteúdo. E adorador aqui não é quem canta, não é quem toca. É quem serve a Deus na pessoa de Jesus. Todos nós somos adoradores. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos nos libertar dessa condição de adorador sem conteúdo, né? De estar fora daquela posição que eu falei aqui de Paulo e Silas. Nós precisamos viver isso, irmãos. A condição do nosso coração de adorador em espírito e em verdade, manifestar fora de nós, no exterior. Você está entendendo? Naquilo que está do lado de fora nosso. Muitas vezes a gente vive só com aquilo que está de fora, a gente maqueia, a gente encena, mas interiormente não é a nossa realidade. É isso que eu quero falar nessa noite. Então, presta atenção. Primeira coisa que eu quero falar é que a posição de adorador nossa está vazia de conteúdo, assim como a lamparina daquelas 5 virgens não tinha óleo suficiente. Primeira coisa que eu quero falar é quando a nossa posição de adorador é a nossa vontade que prevalece e não a vontade de Deus. E eu fico assim, incrível. Às vezes eu percebo assim,
como que algumas pessoas, e nós, né, todos nós, às vezes, nós somos de fato envolvidos. Agora mesmo no louvor ali, eu estava ali pensando alguma coisa e o Espírito de Deus já sondou meu coração e já me corrigiu e me pôs no prumo, né? E eu estava ali pensando de uma situação que eu não ia fazer, eu não vou fazer isso, não vou envolver com isso, não vou. E aí o Espírito Santo falou comigo: é você que manda. E eu falei: não, Senhor, eu vou aonde o Senhor quiser que eu vá, e eu vou falar o que o Senhor quiser que eu fale, e eu estou aqui, estou te servindo, e eu estou te adorando com a minha vida, né? Então veja bem, muitas vezes nossa vontade é que prevalece. Você quer ver uma coisa? Irmãos, quantas vezes você que participa do louvor e você faz bico porque você não quer cantar a música tal? Você faz bico porque você que toca, mas a música tal você não toca. Mas você já parou para pensar que Deus quer ouvir aquela música? Porque o louvor é para Ele, não é para nós. Você já viu quantas vezes a gente não canta isso ou aquilo que a gente não gosta? É nós, no culto, né? A casa tranquilo, mas no culto, o culto é para Ele, é para Ele. Nós viemos trazer para Ele, adorar a Ele. E muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos nessa postura de fazer a nossa vontade. Não é a minha vontade. Eu não gosto assim, eu não gosto assado, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Tá, mas Deus quer o quê? Deus tem uma vontade. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O Pai tem uma vontade. Você sabia disso? Fala assim: o meu Pai. Fala mais forte: o meu Pai tem uma vontade. E a minha vontade está em terceiro plano. Doeu, né? É porque às vezes a gente tem que pôr o outro no segundo plano. Ou pelo menos no mesmo patamar. Então a gente fica, e a gente está aqui, adorando a Deus, mas cheios de nós mesmos, cheios das nossas vontades. Se nós somos adoradores e o nosso coração precisa, nosso exterior, a nossa vivência precisa manifestar aquilo que está dentro de nós, e nós dizemos que somos adoradores, irmãos, o que a gente faz quando Deus orienta a gente de forma pessoal? Exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, eu estou sempre dando esse exemplo, né? Aí Deus fala assim: olha, perdoa ali a irmã, você tem que perdoar. Ele está manifestando a vontade dele, sim ou não? Aí eu falo: não perdoo, porque ela não merece. Ela fez isso e fez. Fala, Deus. Fala, Deus. Não perdoo, porque fez isso. E quantas circunstâncias, situações que Deus está trazendo na sua cabeça aí, né? Irmãos, quantas vezes a gente vem aqui para a igreja e aqui nós somos tão santos aqui, a gente é maravilhoso aqui, né? A performance daqui é maravilhosa. Vou falar de vocês, vou falar de mim, não é? Não, eu venho aqui, eu estou pregando e os irmãos olham e pensam assim: toda santinha. Toda santinha aqui, mas como que eu sou na minha casa? Porque às vezes aqui a gente é todo santo aqui, e em casa, irmãos, é o capeta em figura de gente. É o demônio em casa. Eu não sei se acontece com você, mas já acontece, não fala não. Já aconteceu de você chegar em casa, né? Ou seu cônjuge, seu filho, não sei. Você viver alguma situação e você ser tão carnal, e o seu ego está tão no centro, que alguém de lá da sua casa ou do seu trabalho falou assim para você: peraí, onde você estava? Você estava na igreja mesmo? Era cultuando a Deus mesmo que você estava? Você estava com Jesus mesmo? Ou era com capeta? Porque acho que era com capeta e ele veio junto com você. Você está entendendo? Então, irmãos, nós precisamos
atentar para isso, porque qual que é a vontade de Deus para a vida familiar? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida enquanto pessoa? Tem gente que é ranzinza, ou tem gente que é chata, né? Nossa, meu Deus, irmãos, tem gente que, pelo amor de Deus, ei, irmãos, tem uma vontade de Deus para nós. E no que diz respeito a ranzinza, a gente chata e tudo mais, a Bíblia diz que fruto do Espírito é amabilidade. É vontade de Deus que você seja amável, doce. Irmãos, eu tinha uma postura muito estranha e eu me orgulhava dela. Pastor Misael vai lembrar, eu acho. Eu me orgulhava. E eu tinha uma coisa de falar assim: eu sou doce, sou igual a rapadura, mas não sou mole, não. Quando a pessoa fala assim, está querendo dizer o quê, né? Mexe comigo não, que eu sou tal, não é? Não é assim? E eu me orgulhava disso, que eu era doce igual a rapadura, mas não era mole, não. Irmãos, um dia Jesus me pegou num retiro e me jogou debaixo de uma mesa, porque Ele falou comigo assim: você se gloria de ser dura, mas não existe glória nisso, não. A glória é se parecer comigo, e eu sou manso e humilde de coração. Acabou comigo, me destruiu inteira. Pensa numa pessoa que queria um buraco para entrar, e foi um arrependimento tão profundo, irmãos, tão profundo, que nunca mais eu usei essa expressão. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu falei: Jesus, eu quero parecer com o Senhor. Eu quero ser doce. Me ensina a ser doce. Eu acho que esse momento, irmãos, foi quando meu vaso quebrou, sabe? Meu vaso quebrou e um cheiro suave subiu às narinas do Senhor. Aquele momento ali eu estava adorando a Deus. E a casca, né, foi rompida. Então, irmãos, presta atenção, não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Não é Ele que é o servo. Nós lidamos com Deus como se Deus fosse o servo. Não existe adoração sem obediência, irmãos. E nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Nós precisamos libertar do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa altivez, dos nossos achismos, porque Deus tem uma vontade, e a vontade dEle é que é boa, perfeita e agradável. A nossa é maculada, a nossa é cheia de segundas intenções. Não somos nós que sabemos o caminho que temos para nós, não. É Deus que sabe. Ele fala: eu é que sei o que eu estou pensando a respeito de vocês. Eu é que sei o caminho que eu estou preparando para dar para vocês o que vocês querem. Irmãos, a vontade é dEle, não é sua, não é minha. É dEle, é dEle. E a gente fica no centro. Quando eu converti, tinha uma palavra que falava muito nos cultos. Hoje não se ouve falar. Egocêntrico. Meu Deus, como tinha pregação que falava disso. O ego está no centro. Fulano é egocêntrico. O ego está no centro. O ego tem que sair do centro. Hoje não fala isso mais. É perigoso a igreja de hoje não saber o que é isso. É quando você está no centro da sua vida e Deus está como seu servo. É você que manda, é você que governa. E você fala: nossa, pastora, essa palavra não tem a ver comigo. Tem a ver sim. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, vamos mexer com a vida da igreja. A igreja é uma igreja em célula, sim ou não? A gente fala aprisco, mas não é? É a mesma coisa, sim ou não? Tem pouquinha diferença, sim ou não?
Então a igreja é uma igreja em aprisco. A visão da igreja é essa. Sim ou não? Sim. Nessa visão, a gente precisa que as pessoas estejam no aprisco. Sim ou não? E você vai? Não responde. Aí você fala, não vou. Não quero participar. Uai? E se Deus quiser que você vá? Como é que fica? Nessa visão, a gente precisa de líderes, sim ou não? Aí você fala, não vou. Ainda fala assim, e já falei com Jesus que eu não quero mexer com isso. Ah, você que é o Senhor, é a senhora. Olha aí do seu lado, vê se tem um senhor ou uma senhora aí, sentado do seu lado. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí. Olha aí se Jesus é servo desse que está sentado aí do seu lado. Olha aí, Jesus que é o servo. Ei, se liberta de você mesmo. Canta e ora a música da Eu Pido dia e noite, né? Então liberta-me de mim. Liberte-se de você mesmo, irmão. Abra mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Não tem coisa melhor na terra. Abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Deus quer que você se envolva. Se Ele não quiser, se Ele não dava essa visão para a igreja, para a liderança da igreja, para de picuinha, para de fazer beiço, se envolva, preocupe-se com a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer te usar. Ah, Deus vai me usar? Então eu vou para o louvor, mas Deus quer você no diaconato. Ah, não, Deus quer me usar? Então eu vou para o diaconato, mas Deus quer você pregando. Ah, não, Deus quer me usar, mas aí eu vou limpar a igreja, mas Deus quer você no ministério infantil. É Deus quem governa, não é você. A obra é dele, não é nossa. O reino é dele, não é nosso. Nós somos servos. Então se liberte da sua vontade. Se liberte da sua vontade. A gente não tem que fazer só o que a gente gosta. Irmão, eu não gosto de dipirona. Não gosto. É ruim demais. Mas eu tomo. Faz um bem. Tá entendendo? Faz um bem. Então, presta atenção. Você não é a quarta pessoa da Trindade. A Trindade é só Pai, Filho e Espírito Santo. O que passou disso é servo. Você e eu somos servos do Deus vivo. Aleluia. Amém. Levante sua mão direita e fala: Senhor, eu sei que quem tem que obedecer sou eu. Eu não sou o Senhor, eu sou o servo. Aí Deus fala que tem que trazer os dízimos na casa do Senhor, na casa do tesouro. Ah, eu vou dar o dízimo, mas eu vou distribuir entre os pobres. Ah, eu vou dar o dízimo, mas eu vou comprar a cesta básica. Oi? E por aí vai. Então presta atenção. Se eu sou um adorador, eu preciso ser livre de mim mesmo. Eu preciso ser livre de mim mesmo, livre do meu orgulho. Gente, quantos problemas a gente tem de relacionamento por causa do orgulho no nosso coração, né? E aí, veja bem, então, aquelas virgens, possivelmente elas eram conhecidas e eram conhecidas das outras 5, porque estavam ali vendo umas às outras. Se tivesse outras pessoas, outros moradores ali, saberiam falar daquelas virgens, tanto das prudentes quanto das outras. Mas o noivo não soube quem era. O noivo falou: em verdade eu te digo, eu não te conheço. Isso é muito sério, irmãos. Não te conheço. Então, às vezes, embora a gente afirme que a gente está esperando Jesus, né, que a gente tem essa esperança, nós não estamos devidamente preparados, e Jesus quer mudar isso. Ele quer nos tirar, nos libertar dessa postura de religiosidade para um relacionamento de intimidade. Você quer ver uma coisa? Como que a gente, irmãos, nós somos muito falsos. Jesus falou do sepulcro caiado.
O sepulcro que é pintado com cal do lado de fora. Já viu aquele cemitério na cidadezinha do interior? Tudo branquinho? É cal. Sepulcro caiado, pintado com cal. Branquinho, limpinho, bonitinho, toda a vida. Tudo igual. Mas fede por dentro. Tem morte do lado de dentro. Morte. A aparência é bonita, mas do lado de dentro não está valendo nada. Agora veja que coisa grave. Elas não tinham azeite, sabe por quê? Suficiente. Olha que interessante, elas tiveram tempo suficiente para ter, mas não tinham. Por que eu falo que elas tinham tempo suficiente para mudar de vida e não mudou? Porque o texto fala que o noivo demorou. O noivo demorou. E sabe o que Pedro vai falar na sua carta? 2 Pedro, eu acho, capítulo 3. Eu já estou aqui toda bagunçada com o meu esboço. Pedro vai falar assim, que aquele que fez a promessa, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, mas que Ele está sendo longânimo. Fala, longânimo. O Senhor está sendo longânimo, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele está dando tempo para arrependimento, e arrependimento é mudança de postura. Mudança de postura. Elas deveriam ter azeite sobrando igual as outras. Tiveram tempo para isso. Então foram negligentes com aquilo que deveria ter sido consertado e não foi. Foram negligentes com a mudança que elas deveriam ter investido tempo, oração, postura. Porque deveria ter tido uma ação, ir comprar. Não foram. Ficaram ali, dormiram. E ainda ficou lá, me dá do seu óleo, né? Fica lá, ora pra mim, porque o negócio lá em casa tá feio. Ora isso porque eu tô doente. Ora isso porque não sei o quê. Faz isso pra mim que não sei o... Ei, muda de postura enquanto há tempo. Não seja negligente. Deus está dando tempo. Ele está falando conosco nessa noite. Sai dessa postura, porque você já deveria ter algo em você que não tem até hoje. Mudanças já deveriam ter acontecido na sua vida e não aconteceu. Tem pecado que você já deveria ter largado, não largou até hoje. E Deus está dizendo: o tempo vai acabar. Muda de postura. Não seja negligente com a mudança que você precisa na sua vida. Não fica dependendo do outro para mudar a sua vida, não. As virgens loucas ficavam: me dá azeite, me dá do seu azeite, dependendo do outro para ter na sua vida aquilo que deveria ter por esforço próprio. Não se esforçou e teve que correr atrás do prejuízo depois. Olha o perigo. Foi lá consertar, mas quando voltou, como diz o Tales, porta na cara doeu. Fechou a porta. Então, irmão, muda logo o que tem que mudar, meu filho. O Senhor está procurando isso na sua vida. Deus quer gerar isso faz tempo. Olha só, muitas vezes a gente está aqui, né? Vou mexer um pouco com os irmãos aqui. Então veja bem, nós muitas vezes somos crentes na igreja, endemoniados fora da igreja, né? Deus sabe o que você vira quando você entra para o banheiro e vai tomar banho, irmão. Deus sabe. Deus sabe, ó santo varão. Santo varão. Quando você pega o seu celular e você fica no TikTok vendo não sei o que, Deus sabe, varão santo. Deus sabe a santidade que você tem. E as irmãs não ficam de fora não, viu? Porque não é só homem que masturba, mulher também. Deixa eu falar com você uma coisa. Deus está vendo, amado santo crente de Jesus. Deus está vendo tanto que você está envolvido com pornografia. Deus está vendo tanto que você está envolvido com sensualidade, minha irmã. Deus está vendo. Não pensa que Deus agrada porque a Bíblia condena a sensualidade. Você sabia, irmã, que dependendo de como você mexe o cabelo, você está em pecado? Fogo nela, Jeová.
vez a irmã estava dançando para o santo Deus de Israel. E chegou bem pertinho do santo varão de Deus casado, cheia de coisas. Eu fui parar lá fora no tempo que eu não dou conta. Eu não dou conta. Você está entendendo? Gente, Deus está vendo. Só engana ser humano, igual você. Mas a hora de trocar a trombeta, enquanto tem tempo aqui, beleza. Mas na hora de tocar a trombeta, vai ser revelado quem tem azeite e quem não tem. Vai ser revelado quem é e quem não é. Tudo, a Bíblia diz que tudo vai ser desnudado. Então presta atenção, adoração tem a ver com dentro primeiro. É Deus que conhece meu coração. Então você devia tremer. Porque ninguém passa o Senhor para trás. Nada passa despercebido dos olhos do Senhor. Então deixa eu falar com você uma coisa. Cuidado aí com o TikTok, viu? Cuidado. Você fica lá enquanto a santa varoa está fazendo comida. E você é um varão casado e fica lá no TikTok vendo as dancinhas das irmãs. Lá, cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado, varoa. Com os irmãos, com os carinha que está lá no TikTok, todo musculoso, fazendo dancinha lá. Cuidado, irmã. Cuidado. Presta atenção. Abre mão do seu pecado. Eu preciso abrir mão do meu pecado porque a trombeta vai tocar. O noivo vem aí, aleluia. E meus irmãos, vai chegar uma hora, a hora H chega, aonde vai ser revelado se a gente tem ou não tem óleo, tem ou não tem azeite, é crente ou não é, é religioso ou é crente, é salvo ou não é. Como diz aqui uma pregação que eu ouvi aqui mesmo um dia, o pastor, não era daqui não, de fora, ele falando, porque tem crente que é salvo e tem crente que é perdido. Eu concordei com ele. Vai ser, porque o diabo também é crente, mas é eternamente perdido. Então presta atenção. Não negligencie a mudança que Deus está querendo na sua vida. E você sabe o que Deus está querendo. E você sabe do que Deus está falando. Você sabe. Tem uma mudança que Deus precisa fazer na sua vida. Ele está procurando. E Ele está dizendo para você, não seja negligente. Eu estou te dando tempo. Deus está falando com gente aqui. Eu estou te dando tempo. Você muda de vida e aproveita a oportunidade, porque vai findar o seu tempo. Presta atenção. Presta atenção. Deixa Deus trabalhar e mudar a sua vida. Vai comprar. Vai comprar, não fica pedindo os outros não. É você que tem que pôr a boca no pó. Você que tem que buscar a sua mudança e falar, Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador mesmo. Tem misericórdia de mim que eu sou mesmo orgulhoso. Tem misericórdia, faz igual eu fiz. Entra para debaixo da mesa, esquece o resto, chora, baba, clama a misericórdia de Deus. Mas deixa Deus fazer o que Ele precisa, porque Ele está procurando e Ele não está achando. Ele está procurando e Ele não está achando. Ele está procurando e Ele não está achando. E o tempo vai acabar. Assim como foi para essas virgens. Então, irmão, presta atenção. Presta atenção. Corrija a sua rota hoje. Você sabe daquilo que Deus quer te libertar. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Presta atenção. Às vezes quando a gente fala de libertação, a gente pensa logo em demônio. Mas a coisa de Deus hoje não tem a ver com demônio não. Até porque você é crente, irmão. Você é templo do Espírito. Mas você precisa se libertar de você mesmo. Você precisa se libertar de você mesmo. Sai do trono da sua vida. Sai de cena. Sai de cena. Deixa Deus crescer. Diminui. Diminui. Você não está com essa bola toda não. Diminui. Diminui.
Deixa Deus aparecer na sua vida. Deixa Jesus desenvolver na sua vida. Deixa Ele aparecer. Sai de centro. Deus está te dando tempo. Deus está te dando tempo. Tem coisa que Deus vai cortar da sua vida hoje aqui. Mas vai depender de você. Lembra?